Ou talvez também eu gosto de fofocar, né? Então vamos lá. É sem maldade. Mas será que o outro, se o outro estivesse falando de você, seria sem maldade? Você não ia se sentir invadido? Você não ia se sentir ofendido por saber que fulano falou isso de você? Né? Então, quando eu falo do outro, é só um comentário, mas quando o outro fala de mim, é uma ofensa. Vamos analisar isso, né? E vamos ver também aonde a gente coloca o nosso tempo. O jornal ele eleva as minhas vibrações ou ele abaixa as minhas vibrações? Mas isso é cada um, né? Tem razão, vou mudar. Tem razão, vou prestar atenção, mas isso não eleva minhas vibrações, mas eu tô... Cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas, por onde a gente vai seguir. Hoje você já viu, mas ainda não se sente preparado para mudar. Amanhã é um outro dia, né? Vamos olhar as coisas boas. Vamos lembrar também que os nossos pensamentos, eles carregam emoções, né? E tudo aquilo que existe hoje, um dia foi pensado. Um dia foi criado com o pensamento. Né? As igrejas, os monumentos, as pinturas. O pensamento, ele tem uma forma. É o que eu falei lá na introdução, né, na apresentação. Enquanto eu estava falando as cidades, cada um lembrou algo, teve um pensamento sobre algo, né? Veneza, as gôndolas, Roma, o Coliseu, Roma, o Papa. Cada um tem um pensamento. E tudo isso tem uma forma. Cada vez que a gente pensa, a gente já está plasmando algo, plasmando uma situação. Então, se a gente estiver vendo coisas boas, utilizando nosso tempo para boas leituras, bons programas, boa diversão, qualidade dos momentos que passamos com a família, a gente está plasmando coisas boas. Hoje a gente tem o conhecimento do poder que tem o pensamento, mas a gente ainda não conhece o potencial, né? Potencial a gente está no caminho, né? 1, 2 encarnações, a gente está no caminho. Às vezes a gente vai conseguir ainda nessa vida, né? Conhecer todo o potencial que o nosso pensamento tem. Hoje a gente conhece, desconhece, né? E para concluir o nosso estudo de hoje, eu trago aqui para vocês uma frase de Huberto Roden. Ele não tem nenhuma ligação com nenhuma religião. E eu achei muito interessante. Eu entrei pesquisando, né, estudando sobre o assunto. Eu entrei em contato com vários textos dele, com vários livros que falam de Deus. E eu até pensei, é como Kardec, né, que primeiro se questionou muito, né, pelo seu lado científico, pelo seu lado de professor, e depois reconheceu, né, a autenticidade e a grandiosidade daquelas informações que ele tinha, né? Então, Huberto Roden, ele diz em um dos textos dele essa frase: o que a criança é por natureza, isto deve o homem adulto tornar-se por consciência. O homem plenamente espiritual tem sempre algo de criança. É simples, sem malícia, sem segundas intenções, humilde e sincero. O que nos falta dessa criança? Vamos tentar olhar para a criança interior que temos dentro de nós. Olhando essa criança, vamos tentar lembrar como essa criança era quando ela era pequena. Até onde a gente consegue chegar com essa lembrança, né? Às vezes a gente já esqueceu quem é essa criança. Mas vamos fazer um exercício com nós mesmos.
Talvez a gente vá na frente do espelho e se olhe nos olhos. Não tem um tempo, 30 segundos, 1 minuto, não. Vamos olhar para nós mesmos dentro dos nossos olhos e tentar achar aquela criança que um dia fomos. Aquela simplicidade, aquela humildade, a pureza de coração, a pureza dos pensamentos, né? A malícia que a gente não tinha, a ausência de malícia. Vamos tentar procurar essa criança dentro de nós mesmos. Às vezes a gente já esqueceu essa criança porque essa criança sofreu, né? E a gente prefere seguir em frente com a força de quem somos hoje. Mas aquela criança fomos nós. Talvez seja o momento da gente olhar para essa criança e mostrar para ela que todo o sofrimento, todas as batalhas pelas quais ela passou, todas as dificuldades que ela enfrentou, valeram a pena. Porque hoje ela pode ver o adulto que você se tornou. Talvez aquela era uma criança feliz, sorridente, e depois a vida fez ela viver algumas situações que ela esqueceu o sorriso, ela esqueceu a alegria. Então olhe para essa criança sorridente e tente lembrar. Tente trazer de novo o sorriso no rosto. Todos nós trazemos dentro de nós a criança interior. Nós só crescemos, mas ela está ali, sempre com a gente. E se a gente quiser olhar para ela, a gente vai encontrar. Vamos mostrar para ela quem ela se tornou, né? E se talvez eu olhe para ela e eu não esteja feliz com aquilo que eu estou mostrando, então esse é o momento de mudar, de fazer um amanhã diferente e de viver uma vida e mostrar para essa criança qual é o adulto que ela queria ter perto quando ela era pequena. Eu preciso ser o adulto que quando eu era criança eu queria ter perto, para respeitar a minha vida, a minha caminhada. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos sempre seguir em frente. 365 dias, 365 oportunidades. Façamos o nosso melhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela presença, mais uma vez, de coração. Fiquem com Deus.